Eu comecei a gostar de música muito cedo. As lembranças que eu tenho quando eu era criança, que eu escutava os discos dos meus pais. Minha mãe gostava de ouvir Elis Regina, meu pai gostava de ouvir Tim Maia, Itamar Assunção, e eu gostava dessas coisas. O primeiro contato que eu tive com música, de cantar mesmo, fazer parte de um coral e tal, foi na igreja católica. Minha mãe cuidava do coral dos adultos. Então eu levava eles comigo. Aí lá eles ficavam ouvindo eu cantar e tal. Aí ele se interessou pelo violão. Comecei a tocar violão, e aí eu comecei a tocar violão na missa. Depois, até pagode eu fiz na missa já. Eu era muito tímido, sempre fui muito tímido. Então cantar pra alguém era um desafio muito grande. Depois virou um conforto muito grande, porque eu percebi que era mais fácil cantar do que falar. Eu cresci em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e sou nascido em Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Então não tinha pra onde correr. Pra qualquer lugar que eu escutava música sertaneja. E é uma música que mexe comigo, inclusive, até hoje. Assim. Quando eu tô com saudade de alguém, saudade da minha família, ou saudade de um tempo da minha vida, é a música sertaneja que me leva pra esse lugar. Através do meu tio Marcelo, meu tio gostava muito, meu tio sempre foi um ídolo pra mim, assim. E ele gostava muito de pagode. E aí eu comecei a gostar de pagode também. Falei, vamos ver o que é isso. E aí foi quando eu comecei a me interessar por esses grupos, como Só Pra Contrariar, Catinguelê, Os Travessos, o próprio Exalta, Negritude Júnior, Que Loucura, enfim. Aí eu virei um aficionado pro pagode, que eu era doente. Eu já tocava violão, e aí eu fui passar o Natal em Sorocaba. A gente veio pra Sorocaba passar o Natal e ele viu um cavaquinho. E eu vi o cavaquinho pela primeira vez. Aí eu me apaixonei. Aí ele adorou, mãe, eu quero um cavaquinho. Agora eu quero um cavaquinho. Eu disse, Thiago, onde você vai aprender a tocar esse cavaquinho? Porque em Ponta Porã não tinha ninguém que ensinasse a tocar cavaquinho. Eu comprei uma revistinha. Você compra as revistinhas que eu aprendo. Eu sei tocar violão, com as revistinhas eu vou aprendendo. E comecei a pedir o cavaquinho pro meu pai não tinha dinheiro para comprar. E aí, uma amiga minha, Maria José, que é minha comadre hoje, ela falou, vou dar um cavaquinho de presente para ele. E a partir de então, eu coloquei na cabeça que eu queria ser pagodeiro. E esse foi meu propósito de vida. Dos 15 pra frente, era isso que eu queria pra minha vida. E eu cresci tendo os pagodeiros como meus super-heróis, de verdade, assim. Eu não gostava de desenho, eu não gostava de nada, eu gostava de pagode. Então, os pagodeiros, pra mim, eram meu espelho. Rodriguinho, que é um dos meus melhores amigos hoje, um irmão que eu tenho, que eu nunca imaginei na minha vida conhecer, porque eu era muito fã. Ele me contou uma vez que mandou uma resposta para uma revista que tinha, que só falava de samba. Uma pergunta para essa revista. Por que eu não colocava o meu irmão nos Travessos? Aí eu fiz uma pergunta, eu falei, eu lembro dessa pergunta. Ele, então, olha lá o nome da pergunta, era o nome de Thiago André Barbosa. Muito louco, assim, tem várias histórias. Uma vez eu vi uma foto também, eu na televisão, assim, vestido de branco, que os Travessos se apresentavam de branco, uma época. Eu na televisão, vestido de branco, e ele na frente da TV com uma roupa branca também. Acho que a mãe dele chamou, ele olhou pra trás, então pegou ele e a TV. Eu gosto de cultivar minhas amizades. Meu melhor amigo, que é o Gabriel Barriga, é meu amigo desde sempre. E depois que eu virei artista, eu fiquei mais amigo dele ainda, assim. Porque é nessa hora que você sente falta de quem é amigo de verdade, né? Lá em Prudente, lá, nós malhávamos junto lá. Aí, na academia, sempre ficava olhando a barriga e tal. Aí ele, barriga, aí pegou. Coisa que pegou assim, naturalmente pegou. Aí, hoje, a maioria das pessoas nem me conhece. Fala, o Gabriel, fala, Gabriel, só barriga. Os meus pais me criaram para que eu fosse uma pessoa de sucesso, independente do que eu fosse fazer. Se eu fosse fazer música, meu pai sempre falava isso. Se você for fazer música que você quer fazer, então você tem que ser um dos melhores músicos que existe. Você vai ser médico, então você vai ter que ser um dos melhores médicos que existe. Porque tudo que meu pai conseguiu na vida dele foi com muito sacrifício. Eu, graças a Deus, não passei por dificuldades como passar fome, passar necessidades básicas. Mas sei que tudo que eu tive na minha vida, na minha infância principalmente, foi com muito suor. Meu primeiro grupo musical eu formei na escola, com
acho que eu tinha uns 13 anos, 12 anos. Eu nem violão sabia tocar ainda. E aí, Roda Samba. Roda Samba. Era eu, Cadu, Rafael Modesto, Sérgio e o Rafael Reinaldetti. Foi a primeira experiência que eu tive com o palco, né? Eu comecei a ficar mais louco mesmo, assim, com 16. O meu caderno da escola, das matérias, eu escrevia, né, no começo, a matéria normal, e de trás pra frente, eu vim escrevendo música. Chegou uma época da minha vida que juntou. Chegou na metade, juntou. Tive que comprar outro caderno, porque a música tava tomando metade do tempo que eu tinha na escola, assim. Era louco, assim, muito louco isso na minha cabeça. Sempre tive muito medo de desagradar meus pais. Justamente pelo sacrifício que eu sabia que era viver do jeito que eu vivia. Eu sempre tive uma vida muito boa pra desapontar meus pais. Sempre estudei em escola particular, sempre com o sacrifício deles. E eu resolvi fazer vestibular de música. E acabei não passando no vestibular de música. Pra mim, aquilo era uma porta fechada. Era uma barreira no meu sonho. E na verdade, não. Na verdade, eu tinha que não ter passado nesse vestibular para poder voltar a morar em Prudente. Aí lá em Prudente, ele conheceu um grupo chamado Samsuor, que tocava todo domingo numa casa lá noturna. Aí ele começou a tocar também, o menino convidou ele, aí todo domingo ele ia tocar com esse grupo Samsuor. Precisava de um cara pra tocar cavaquinho no grupo que eu tinha lá em Prudente. Aí um amigo meu falou assim, ó, tem um cara que toca cavaquinho, meu. Ele chama Thiago, ele tá fazendo faculdade aqui, mudou pra Prudente. Chama ele pra ver se ele toca, se tá certo aí no grupo de vocês. Eu falei, beleza. Aí quando ele chegou, eu falei, puta, é o cara que todo mundo falava, é ele, cara, não acredito que é ele. E aí foi uma época muito gostosa da minha vida, onde eu fiz muitas músicas, inclusive algumas que eu gravei depois de artista de verdade, como Estrela, que foi a primeira música que eu cantei no Exalta. Uma música que eu fiz na época que eu tava no Samsuor. Então, assim, minha cabeça já tava funcionando pra isso que eu vivo hoje. Até que surgiu Fama na minha vida. Eu tocava nas festas, tipo Ação Global. De uma afiliada da Rede Globo lá, teve Fronteira. Aí chegávamos num show e Thiago, tá, não sei o quê. Fazia o show e as meninas vinham pedir autógrafo. E aí, a gente tocando com o Samsuor, o diretor da TV me chamou. Falou, você não quer fazer teste pro Fama, cara? Gravei vídeo e mandei. Eu nem contei pra ninguém, tamanha a desesperança que eu tinha no lance. Eu não tinha contado, acho que nem pra minha mãe direito. O Thiago não tinha, assim, o que ele é hoje, né? Não tinha base nenhuma. Ele tava cru quando entrou no programa. O Fama 1, que foi feito a toque de caixa, deu super pé. Deu tanto pé que a alta direção da Globo pediu que eu emendasse um Fama 2, que a gente chamou de Fama Bis. Esse Fama Bis ia ter 10 candidatos. Desses 10 candidatos, nós tínhamos 8 fortes contendores, mas para poder já, desde o primeiro episódio, que é a finalíssima do Fama 1, coincidia com a apresentação dos candidatos Fama Bis. Para botar um pouco mais de tempero nisso, nós deixamos 2 vagas em aberto e o Thiaguinho ganhou uma dessas 2 vagas em aberto, de cara. E o Fama, eu costumo brincar que não foi um empurrãozinho para ser cantor, foi um chute nas costas, né? Porque não é você vai entrar ali e vai se apresentar. Não, você vai entrar. Eu entrei no programa, era quinta-feira. A minha primeira apresentação era sábado, ao vivo, na Rede Globo. Era muito menino, já está com 18 anos, recém-completos, 19 talvez, e ele tomava, porque era um cacete, aquilo era televisão ao vivo, era Tony e Angélica de apresentadores. Estamos falando de um predestinado, né? E a gente reconhece predestinado nos mínimos detalhes. Mas o Thiaguinho musicalmente era indestrutível e o jeito dele ser, esse cara é uma alegria. Né? Ele era uma festa, menino boa gente, bom caráter, esforçado, dedicado, focado, e o público enlouquecia com o Thiaguinho. Um dia ele desabafou e ele virou para mim e falou assim, Tony, eu não aguento mais isso, porque as pessoas aqui, elas estão me obrigando a cantar coisas que eu não nasci para cantar algumas coisas. Eu gosto de música, eu gosto de tudo, mas tem coisas que não é a minha especialidade. Eu sou um cara do samba, eu sou um sambista. Esse dia para mim foi um dia muito especial. Porque foi o dia da definição do Thiaguinho. Vim para São Paulo. Fiquei, acho que um mês na casa do Davi. Na primeira semana, eu fui conhecer as casas de samba de São Paulo. Para saber o que acontecia, porque eu nunca tinha ido.
Na segunda-feira eu fui na casa do Netinho. E pelo fato do Fama, né, de eu ter participado do Fama, isso me abria portas. Então, já tive a chance de conhecer o Netinho. Na terça-feira, conheci o Péricles e o Pinha. Resolvi sair de São Paulo e ir pro Rio. Fui pro Rio de Janeiro. Conheci o Luciano Broa, que é baterista. Ele era baterista do Vaguinho. Então, todo lugar que o Vaguinho ia, ele me levava. Então, o Vaguinho foi a primeira pessoa, assim, do meio artístico que me ajudou. De verdade, assim. Só que eu chamei ele de padrinho até hoje. Aí eu gravei Estrela, consegui juntar um dinheiro pra gravar Estrela. Quem me ajudou também foi o Bro, o Vaguinho, que me ajudaram a gravar. Gravei a música e peguei a música e comecei a levar nas rádios. Não. Levava em gravadora, a gente vai ver, gostamos, vamos. Semana que vem te ligo. E foi indo. Foi indo até que chegou um ponto que eu falei, tá boa. Foi legal, sonhei bastante, é o que eu queria pra vida, mas não vai rolar. É muito maior que eu. Eu conheci o Thiago quando eu era produtor do Exalta Samba e eles tinham comentado que iam colocar um outro vocalista na banda e que ia ter uma reunião com ele no Rio de Janeiro. E aí eu tinha saído para passar som, alguma coisa assim, e voltei pro hotel. No hotel tinha um menininho pretinho parado na recepção do hotel, pegando uma informação. Daí eu estava indo pro elevador, ele foi na minha frente pro elevador, aí ele segurou a porta para mim, eu entrei no elevador, eu fiquei olhando para ele olhando para mim, aí eu fui apertar um andar, ele já tinha apertado o mesmo andar que eu. Aí descemos no mesmo andar, fomos em direção à mesma porta. Aí eu cheguei na porta e falei, você é o Thiaguinho? Ele, eu sou o Thiaguinho, você é o Fábio, né? Aí eu fiquei falando, mas como é que ele sabe que eu sou o Fábio, né? Eu falei, sou. Aí então eu vim para a reunião com o Exalta Samba aqui. Eu falei, não, nós estamos na porta do quarto, é o mesmo quarto, que estava todo mundo esperando ele para fazer a reunião. Grigor tá saindo do grupo, ninguém sabe ainda. Mas ele vai sair agora, no final do ano. E o Exalta sempre teve 2 cantores. E eu tava pensando bem, vi sua conduta e tal, você é um moleque bom. E queria saber se você não tá afim não de entrar no grupo. Falei, putz. No momento que ele me fez esse convite, eu falei, meu Deus, não sei. Eu sabia que ia ser difícil. Sabia que se desse certo, tudo bem. E que se não desse certo, a culpa era minha. Então, era um desafio intrigante. Mas eu, como sempre, nunca tive medo de nada. Nunca tive medo do desafio, ainda mais em relação à música. Já tinha enfrentado tanta coisa até ali. Falei, vamos? Beleza, fui. Aí ele me ligou e falou, entrei no Exalta. Puta, falei, caramba, você tá tocando com o Pericão, com o Theo, com o Pinha, com o Brilhantina. Os caras sempre foram nossos ídolos, né? Foram 9 anos maravilhosos. 9 anos de muita luta. Fui crescendo ali, eu cresci, eu virei homem ali dentro, porque eu entrei, tinha 19, saí com 28. Tudo que eu aprendi artisticamente foi dentro do grupo, né? Primeiro a gente foge, depois a gente vê. O jeito é dar uma fugidinha com você. O jeito é dar uma fugida. Chego chegando. Ousadia e alegria, ele é um lema que resume minha história de vida, assim. Se eu não fosse ousado, eu não tava aqui. Se eu não me jogasse na vida, se eu não tivesse coragem de enfrentar tudo que eu já enfrentei, tudo que eu vou enfrentar ainda, eu não tava aqui, não. Você pensa, meu Deus, a gente morava numa cidade muito distante daqui de São Paulo, são 1.500 quilômetros daqui de São Paulo, e o Thiago alimentar esse sonho já desde criança, e ele sempre dizia assim, o Thiago nunca disse assim, eu quero ser, eu vou ser. Como é bonito você ver um talento que está brotando e que é predestinado. O cara era um moleque predestinado. O jeito do Thiago é muito bom. É difícil falar dele, né? Porque tem muitas qualidades, muitas. Então, se eu falasse uma, eu ia falar a coragem que ele tem. Confiança. Acho
que a confiança que existe entre nós, eu não consigo lembrar de nenhum artista que tem esse tipo de relacionamento com o empresário, como eu tenho com ele. É uma confiança, que às vezes ele usa esse termo, mas é uma confiança de pai para filho. Um verdadeiro artista, sabe? A alegria dele é cantar, é encantar as pessoas. Pai não, vai. Irmão mais velho. A maior lição que eu tomo de tudo, assim, é que vale a pena, né, ser amigo. Vale a pena você se entregar a uma amizade, né? Vale a pena você acreditar no seu amigo, você confiar, você apoiar os sonhos dos seus amigos, independente do que for. Porque acho que se o Thiago falasse pra mim, no dia que a gente se conheceu, que ele ia ser o que ele era hoje, eu poderia até não acreditar. Porque o feito que o Exalta Samba, né, com o Thiago à frente, conquistou, nunca nenhum artista da história do samba conquistou. É um filme que passa todo dia na cabeça. Meu Deus, até onde vai isso? Está tudo muito no início. Acredito que ainda tem um reino para o Thiaguinho reinar. Às vezes a gente tem um sonho e se bloqueia. Nosso maior inimigo é a gente mesmo. A pessoa do teu lado vai falar que você é louco, vai falar que você está viajando, vai falar que... Mas só os loucos que deram certo. Só os loucos, só os loucos. O Thiaguinho, para ele chegar até aqui, teve muita gente que ajudou. Muita gente mesmo. Então eu sou muito grato a cada uma das pessoas que me ajudaram. E Deus foi muito bom comigo, porque geralmente quem tá do meu lado são pessoas do bem. Quem não é, ele tira. Tenho que agradecer a minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã, que são pessoas que me dão um respaldo, me dão coragem para viver. Assim. Tudo que eu faço na minha vida é por eles. Assim. Já tive vontade de desistir várias vezes durante o caminho. Sei o tanto de gente que confia em mim, tanto de gente que confia na minha alegria, que confia na minha força de vontade, que me tem como espelho de superação, de luta. E eu quero continuar assim. Quero continuar sendo espelho de coragem, de ousadia. Eu escutei uma frase esses dias que fala assim, ó, é alto, mas eu vou pular. Eu sei que é alto, mas eu vou pular. E é assim que eu acho que você tem que viver a vida. E tudo que eu fiz até hoje valeu a pena demais.